Jó capítulo 1, versículos 6 a 12, nos diz assim: E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: De onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: De rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: Observaste tu o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, e temente a Deus, e desviando-se do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: Porventura teme Jó a Deus debalde? Porventura não o cercaste tu de bens a ele e a toda a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e o seu gado está aumentando na terra. Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema de ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: Eis que tudo quanto tem está na tua mão, somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Amém, queridos? Meus irmãos, essa é uma das histórias bíblicas que nos impressionam. Aquele que ler o texto de Jó e não ficar impressionado, talvez não tenha lido prestando atenção. O texto nos diz que Satanás se apresenta a Deus num certo dia, e Deus pergunta a ele: De onde você vem, Satanás? E ele responde daquilo que ele mais gosta de fazer, de passear pela terra, de rodear a terra, de estar lá, vendo os homens, vendo as mulheres, vigiando como eles procedem. E aí Deus faz uma pergunta a Satanás: Você, nos seus passeios, nas suas viagens, você já ouviu falar do meu servo Jó? E Deus faz uma descrição de Jó, uma descrição que talvez todos nós quiséssemos que Deus fizesse. É muito bom quando Deus diz de nós que nós somos homens ou nós somos mulheres íntegras, fiéis. Talvez a gente não tenha ouvido isso diretamente da boca de Deus, mas o Espírito Santo testemunha com o nosso espírito que nós somos filhos, servos de Deus. E você sabe muito bem no seu coração se você tem servido a Deus com sinceridade ou não. Todos nós sabemos onde estão as nossas falhas, os nossos erros, e não que sejamos perfeitos, porque nenhum de nós é, mas aquele que é verdadeiro servo de Deus, mesmo sabendo das suas imperfeições, é capaz de chegar diante de Deus e pedir perdão pelos seus erros, reconhecê-los, arrepender-se deles e não mais tornar a eles. Mas Deus faz uma declaração bendita a respeito de Jó. Ele diz assim, olha só o que Deus diz: porque ninguém há na terra semelhante a ele. Jó é então, na visão de Deus, o melhor homem da terra, não é isso? Não tem ninguém que é igual a ele. Ele é diferente de todos, ele se sobressai. Ele diz mais, ele diz que Jó é um homem reto. E mais ainda, diz que Jó teme a Deus, e por isso ele se desvia do mal. Meus queridos, minhas queridas, este precisa ser ou deve ser um testemunho que Deus possa falar a respeito de nós. Mas parece que há um preço sobre isso, porque Satanás diz no versículo 9, é claro,
ele não serve ao Senhor de graça. Ele usa a expressão debalde. Teme Jó a Deus debalde, ou seja, ele faz isso por acaso? Ele faz isso sem um motivo? Ele tem um motivo. E diz Satanás que o motivo pelo qual Jó teme a Deus é porque Deus o cercou de bens, não somente ele, mas também a sua casa e a tudo quanto tem. Ele diz mais: tudo que Jó faz, o Senhor abençoa, e o seu gado está aumentado na terra. Há aqui uma dupla acusação de Satanás. Primeiro, ele diz que Deus suborna o coração do homem com bens. Isso não é verdade. Mas Satanás afirma: olha, Jó serve ao Senhor porque o Senhor o suborna o seu coração com bens. E meus queridos, por incrível que pareça, esta é a tônica do Evangelho de hoje. A tônica que diz que nós devemos servir a Deus não pelo que Ele é, mas pelo que Ele faz. A tônica de que nós devemos vir à igreja não para oferecer um culto a Deus, mas para receber algo dEle. E logicamente nós sabemos, Deus é bom, Deus nos abençoa. Quando você vem ao culto, Deus abençoa a sua vida, Deus cura você, como alguém disse aqui, Deus abre porta de emprego, Deus evita um acidente terrível, Deus faz isso. Mas esta não pode ser a motivação do nosso coração. Nós não podemos validar a ideia satânica e que muitos têm propagado nas igrejas, de que Deus suborna o nosso coração, dando-nos coisas. Como aquele pai irresponsável que é incapaz de fazer com que o seu filho caminhe segundo os preceitos corretos e tenta comprá-lo com bens, como aquele marido mau e perverso, mal educado, que não dá carinho à sua esposa, mas acha que comprando alguma coisa, algum presente, ele pode satisfazer essa necessidade. Então ele diz que Deus suborna o coração dos homens com bens. Ele acusa a Deus, mas acusa também os homens. Ele diz que as pessoas só servem a Deus pelas suas dádivas e não pelo seu caráter. É uma grande questão para mim e para você: por que nós estamos aqui? Por que, Josué, nós servimos a Deus? É porque nós queremos receber dele alguma coisa? É porque nós temos interesses diversos da nossa existência? Ou é pelo fato de nós o amarmos, pelo fato de ele ser a nossa referência, pelo fato do seu caráter, da sua bondade, da sua misericórdia, da sua graça, da sua santidade, do seu poder, da sua majestade, da sua glória? É porque nos impressionamos diante de um Deus bom, de um Deus misericordioso, de um Deus que foi capaz de entregar o seu Filho na cruz para morrer por nós? Ou é porque nós achamos que Deus vai nos dar alguma coisa a qualquer momento? Eu vou continuar aqui para receber alguma coisa de Deus. Então Satanás diz: Deus suborna o coração dos homens, e as pessoas só servem a Deus por interesse. Esta é a tônica da acusação. Ele diz: teme a Jó debalde, porventura não cercaste tu de bens a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? Obra de suas mãos abençoaste, o seu gado está aumentado na terra. E aí ele diz: mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema diante de ti na tua face. E por incrível que pareça, para nosso desespero como leitor desse texto, Deus diz assim: ok, está certo, pode ir lá, tudo quanto tem está na tua mão, somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Queridos, na caminhada cristã, Deus não nos explica tudo. Há eventos
que nos afetam, que talvez nós não vamos compreender aqui na terra. E este é um padrão. Nós precisamos olhar por esse texto não como uma história aleatória, uma narrativa aleatória do texto sagrado, mas nós temos que olhar esse texto como um padrão de comportamento de Deus em relação a nós e de Satanás em relação a nós. Nós temos que olhar como esse texto como um padrão que pode explicar situações, momentos de dificuldades na nossa vida que nós não compreendemos. E talvez todos nós, cada um de nós, tenha um momento, um período, um tempo da nossa existência em que coisas aconteceram, em que dificuldades vieram. E até hoje nós não entendemos por quê. Até hoje nós não aprendemos por quê. Hoje eu estava vendo uma jovem falando sobre o acidente. Hoje está fazendo 10 anos que o avião da Gol caiu. Voo 1907 que vinha de Manaus para Brasília. E eu fiquei muito afetado pela queda desse voo, porque 3 amigos meus da Infraero estavam dentro do avião. E infelizmente faleceram. Um muito próximo a mim. Então foi um evento trágico, terrível. Me lembro hoje daquele dia, em todos os seus detalhes. E vi uma jovem testemunhando cujo marido morreu no acidente. E quando morreu, eles tinham 3 anos de casado. De sorte que, se tivesse vivo, eles teriam 13 anos de casado. E pelo que eu vi daquela mulher, pelo que ela disse, parece que ela está presa até hoje àquele evento. E às vezes, irmãos e irmãs, nós estamos presos a eventos da nossa vida que nós não sabemos explicar, nós não conseguimos entender. E essas coisas estão, talvez, remoendo a nossa mente. Desde aquele dia, desde aquele tempo, desde aquele momento. Mas esse texto, meus irmãos, nos permite concluir, ao ler a história como um todo, não vamos ler aqui hoje, que nós devemos confiar em Deus, nós devemos depender de Deus, nós devemos confiar que aquilo que acontece conosco só acontece porque Deus o permitiu, só acontece porque Deus quis. Nada, meu querido, nada, minha querida, acontecerá na sua vida senão pela vontade de Deus. E mesmo as dificuldades que virão, o autor aos Hebreus diz que Deus nos disciplina. E o maior exemplo de disciplina é o seu próprio filho, que na cruz do Calvário foi moído, a ira de Deus caiu sobre ele, a disciplina de Deus caiu sobre ele. E o autor aos Hebreus vai concluir que Deus faz como um pai que ama o seu filho, porque qual é o pai que ama o seu filho que não o disciplina? Esse trecho traz à nossa mente uma lógica importante da vida cristã, que nós vivemos muito mais de promessas do que de explicações. Nós precisamos confiar em Deus, nós precisamos crer que aquilo que acontece conosco, se você é um filho de Deus fiel, que caminha nos seus caminhos, se você é alguém que caminha segundo a vontade do Senhor, nós precisamos crer e descansar que tudo o que acontece conosco vem de Deus. E mesmo as situações em que parece que Deus não está conosco, parece que Ele está distante, mesmo nos momentos em que parece que Ele nos abandonou, Ele está ao nosso lado, Ele está conosco, caminhando conosco, Ele está seguindo bem perto de nós. É isso que a história de Jó nos ensina. Nós lemos aqui no início, logo no início, para quem chegou no início, nós lemos todo o capítulo, e o texto diz que a sequência da saída de Satanás da presença de Deus é uma série de eventos trágicos na vida de Jó. E é incrível que as pessoas chegam e dizem: Jó, olha só, os seus filhos estavam fazendo uma festa, veio um vento muito forte e derrubou a casa, e a casa caiu sobre eles, e todos morreram.
e só eu escapei para te trazer a nova. A descrição da tragédia de Jó ocorre em 3 momentos, em 3 situações, e no capítulo 2 que nós não lemos, diante da declaração de Jó, que lemos aqui no início: nu saí do ventre da minha mãe, nu voltarei, o Senhor Deus, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Capítulo 2, a história se repete, Satanás se apresenta diante de Deus novamente, e Deus mais uma vez lança o desafio: olha, observaste o meu servo Jó, você me incitou contra ele, você me incitou de uma forma que eu não deveria ter atendido, mas ele não blasfemou. E aí Satanás traz o seu terceiro argumento: o homem fará tudo pela sua saúde, o homem fará tudo para se livrar da morte, mas toca na saúde dele, toca no corpo dele, e verás que ele vai blasfemar diante de ti. E a sequência do texto, quando Satanás abandona a presença do Senhor, diz que ele lança uma doença terrível, talvez uma lepra, talvez um câncer terrível sobre Jó, de modo que ele precisa estar longe, pelo fedor, pelo odor que sai daquelas feridas, pelas dores que ele sente. E aí Jó responde que ela fala como louca. Queridos, a tragédia de Jó se dá em 3 elementos. Primeiro, a perda dos bens. Ele era o homem mais rico do Oriente e passou a ser o homem mais pobre. E a lógica é de que ninguém ama mais a Deus do que dinheiro. Esta é uma lógica terrível que tem prevalecido, infelizmente, nas igrejas, as evangélicas. Nós achamos que ter dinheiro, ser rico, ter posição, ter bom emprego, é necessariamente resultado da nossa fidelidade, ou tem que ser necessariamente resultado da nossa fidelidade, e não é, pode existir alguém que está pobre, que está passando dificuldade, que está doente, que está enfrentando um problema, mas lá no fundo do coração ele é fiel a Deus. Lá no fundo do coração ele mantém o temor ao Senhor. Lá no fundo do coração ele é capaz de dizer graças a Deus, mesmo diante da dificuldade, mesmo diante do problema, mesmo diante da falta do dinheiro. De uma família linda e feliz para um lar com dores e ressentimentos. Os 10 filhos de Jó morrem no mesmo dia. Você já imaginou uma cerimônia fúnebre de um pai, de uma mãe enterrando 10 filhos ao mesmo tempo? 7 homens, 3 mulheres. Então, de uma família linda, de uma família feliz, para um lar cheio de dores e de ressentimentos. E a lógica é de que ninguém ama mais a Deus do que sua família. Jesus já nos advertiu que aquele que não deixar pai, não deixar mãe, não deixar esposo, não deixar esposa por amor de mim, não é digno de mim. O Senhor tem a prioridade. O Senhor tem a prioridade. Em terceiro lugar, a perda da saúde. De repente, um homem saudável cai por uma terrível praga que vem sobre ele. Ninguém ama mais a Deus do que a si mesmo. E no reino de Deus, nós temos que amar a Deus mais do que a nós mesmos. E meus irmãos, a principal culpa de Jó é ser fiel a Deus. Essa é a principal culpa. Por isso ele sofre. Ele sofre porque é fiel. E a fidelidade, meus irmãos, no texto sagrado, combina muito mais com sofrimento do que com vitória. Vou repetir. A fidelidade no texto sagrado combina muito mais com sofrimento do que com vitória. Leia os Atos dos Apóstolos. Leia as epístolas paulinas. Leia o Novo Testamento. Leia os Evangelhos. É um terrível teste para provar a fé daquele homem, para provar a sua integridade.
E talvez a gente deva pegar esse texto, este evento, essa história, como uma referência daquilo que Jesus falou a Pedro. Ele disse assim: Pedro, nessa noite, Satanás insistiu comigo para peneirar a sua vida. E se você ler o texto com atenção, você vai ver que Jesus não orou para que Deus livrasse Pedro da peneira, mas Deus orou para que Pedro, na peneira, permanecesse fiel a Deus. Meus irmãos, às vezes Deus não vai nos livrar das dificuldades da vida, porque Ele quer provar a nossa fidelidade, porque Ele quer provar se nós caminhamos verdadeiramente com Ele, por aquilo que Ele é, por aquilo que Ele representa para nós, e não apenas por aquilo que Ele faz por nós. Às vezes ficamos doentes, e é lógico que num certo momento da vida nós vamos ficar doentes, é impossível uma pessoa chegar a 90 anos, por hipótese, nunca senti nada, nem uma dorzinha. É difícil, é impossível. Eu me lembro quando eu era mais jovem, meu pai chegava e dizia: eu estou tão cansado, meu filho, quando você chegar na minha idade você vai ver. E eu falava assim: que nada, para com isso, que história é essa? Irmãos, eu não cheguei na idade do meu pai, logicamente, porque meu pai sempre será mais velho do que eu, né? Óbvio. Mas eu cheguei na idade em que eu conversei com ele sobre esse assunto, né? E percebo que ele tinha razão. Tem um médico que diz que se você tem mais de 50 anos, e se você acordar num dia e passar o dia inteiro e não sentir nenhuma dor, é porque você morreu. A Bíblia diz que são 70 ou 80 anos, e o que passa disso sem enfado. É claro que tem exceções, né, irmão? Estou falando aqui de forma jocosa, tem exceções. Mas, meus queridos, é um padrão semelhante. A peneira que Jesus se refere é esta que está acontecendo com Jó. E a gente nós podemos levar isso para outras situações. Vamos pegar o exemplo de Abraão. Abraão tinha 100 anos, sua esposa 90 anos, tiveram um filho chamado Isaque, o filho da promessa. Depois de 8 a 10 anos, Abraão com 110 anos, sua mulher com 100 anos, o Senhor chega e diz a Abraão: pega o seu filho, leva para o monte e o sacrifica. Vamos pegar a história de Jó e vamos transportar para este contexto. Satanás chega diante de Deus e Deus diz assim: observaste meu servo Abraão, homem reto, íntegro, temente a Deus, que se desvia do mal. A mesma coisa que falou de Jó. E aí Jó diz: Abraão não serve ao Senhor de graça. Se eu fosse ele, e aos 100 anos, tivesse tido um filho, com uma mulher de 90 anos, o filho da promessa, se eu fosse ele também eu serviria o Senhor fielmente. Mas vai lá e pede o filho dele, e tu verás que ele vai blasfemar na tua face. É o mesmo padrão. Moisés, o grande líder, tira o povo do Egito, leva pelo deserto. Quando está chegando perto da terra prometida, Deus diz a ele: olha, sobe ao monte. Olha só como o texto é perverso. Sobe ao monte, olha a terra, mas você não vai entrar nela. Você não vai entrar nela. Vamos usar o mesmo modelo de Jó. Satanás chega diante de Deus e Deus pergunta: observaste meu servo Moisés? Homem reto, fiel, íntegro, o mais manso da terra. E Satanás diz: eu também, se fosse ele, te serviria. O Senhor o levou, na verdade, lá diante de Faraó, mandou todas aquelas pragas. Faraó libertou o povo. O Senhor abriu o mar vermelho, eles passaram a pé enxuto. O Senhor mandou cordonizes, mandou pão, mandou água. Eles passaram 40 anos, as suas roupas não se consumiram. O Senhor os protegia de dia, à noite, com um fogo que os esquentava, e de dia com a nuvem que não permitia que o sol batesse sobre eles. Eles estão próximos a chegar à terra prometida, mas se o Senhor for lá e falar para ele que ele não vai entrar na terra prometida, o Senhor verás que ele blasfemará na tua face.
É o mesmo padrão, irmãos. E talvez nesta hora, Satanás possa estar apresentando os mesmos argumentos em relação a qualquer um de nós aqui. Qual o teste que virá para mim e para a sua vida? E toda vez que há crise sobre crise, porque os resultados da crise de Jó foram muitos. Primeiro, a intolerância dos seus familiares. A mulher diz: você ainda mantém sua integridade, amaldiçoa a Deus e morra. E ele diz: não recebemos o bem do Senhor, por que não receberíamos também o mal? Fala-se como louca. Os amigos o acusam: reflita agora. Ele diz a Jó: qual foi o inocente que chegou a perecer? Ou seja, os inocentes não morrem, os bons não morrem. Isso às vezes é o que a gente imagina, que as dificuldades da vida decorrem de pecados que cometemos. Não, meus irmãos, não necessariamente. As dificuldades da vida virão para o homem bom, virão para o homem mau, virão para o fiel e virão para o ímpio. Elas virão. Desrespeito da sociedade. Ele diz lá no capítulo 29, quando eu ia à porta da cidade e tomava assento na praça pública, quando ao me verem os jovens saíam do caminho, os idosos ficavam em pé, todos os que me ouviam falavam bem de mim, e quem me via me elogiava. Depois que ele ficou doente, mas agora eles zombam de mim, os homens mais jovens que eu, homens cujos pais eu teria rejeitado, não lhes permitindo sequer estar com os cães de guarda do rebanho. A crise vem com consequências. As pessoas se afastam de nós, as pessoas ficam distantes, ficam dizendo de nós, falando que nós estamos talvez pecando, estamos talvez com alguma coisa oculta, escondida, por isso estamos sofrendo, estamos padecendo. Mas, meus irmãos, o nosso tempo está acabando. Jó aprendeu 5 lições, eu gostaria de falar rapidamente, e que nós devemos observar e também aprender. Depois de todo o seu sofrimento, depois de questionar a Deus e perguntar a Deus o motivo pelo qual sofria, isso não é proibido, você pode perguntar a Deus por que as dificuldades estão afligindo a sua vida. Você pode perguntar a Deus e dizer: Senhor, por que isso está acontecendo comigo? Eu não entendo, eu não compreendo. Jó fez da mesma forma. Mas no capítulo 42, Jó aprende algumas coisas. E, meus irmãos, as dificuldades da vida, os problemas da vida, segundo Jó, devem nos ensinar, devem nos mostrar quem é Deus, por que Deus faz as coisas. Talvez não compreendamos de uma forma completa, de uma forma integral, mas por certo Deus falará ao nosso coração, se nós chegarmos sinceramente a Ele. Nos versículos 1 e 2, Jó respondeu ao Senhor e disse: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos podem ser impedidos. Meus irmãos, Deus tem o poder de realizar aquilo que Ele julga mais conveniente. Deus fará comigo e contigo aquilo que Ele julgar que é necessário para que nós aprendamos a caminhar com Ele. Deus realizará na minha vida e na sua vida aquilo que seja suficiente para nós compreendermos que Ele é onipotente, que Ele é soberano, que tudo Ele faz segundo a sua vontade e faz de forma perfeita, para a glória, para a honra, para o louvor do seu nome. Nós precisamos confiar em Deus, esperar em Deus, saber que aquilo que Deus faz é bem feito. Pode parecer que não, pode parecer que está tudo errado, mas aquilo que Deus está fazendo na minha e na sua vida é dom perfeito de Deus para nós. Nós precisamos crer nisso. No versículo 3 ele diz: quem é aquele, dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso falei do que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas e que eu não compreendia. Jó reconheceu a sua ignorância
diante da maravilhosa sabedoria de Deus. Meus irmãos, nenhum ato de Deus pode ser avaliado longe da perspectiva da sua insondável sabedoria. Deus é sábio e todos os seus atos são perfeitos. Tudo que Ele faz é certo, é correto. Não há nenhum ato de Deus que possamos olhar e dizer está errado, está fora do contexto, está fora de propósito. Todos os atos de Deus, Raimundo, são revestidos de sabedoria plena, completa. Deus é sábio, meus irmãos. Nós não entendemos as coisas de Deus. Muitas vezes questionamos porque não conseguimos imaginar, compreender aquilo que Deus está fazendo, mas saiba que o seu Deus é um Deus sábio, que a sua sabedoria transcende toda a sabedoria humana. Não há ninguém no céu, na terra e debaixo da terra semelhante ao Senhor em sabedoria e em conhecimento. Não há ninguém semelhante ao Senhor. Em terceiro lugar, ele percebeu que tudo ocorreu na vida dele, ocorreu para o seu próprio aprendizado. Ele diz no versículo 4: escuta-me, pois, e eu falarei, e eu te perguntarei, e tu ensina-me. A melhor oração que nós temos que fazer em tempos de crise, Raimundo, é aquela que pergunta a Deus: Senhor, o que eu preciso aprender sobre isso? Deus quer nos ensinar, Deus quer nos falar algo. Ao invés de questionarmos a Deus, ao invés de murmurarmos contra Deus, nós devemos dizer: Senhor, o que eu preciso aprender? O que o Senhor quer me ensinar com essa situação? Qual é a lição que eu tenho que tirar dessa adversidade? Deus nos fala através das dificuldades. Deus nos fala através da disciplina. Deus nos fala através dos momentos difíceis da vida. Deus nos fala, meus irmãos. E Jó diz assim: ensina-me, Senhor. O que eu preciso aprender sobre isso? Em quarto lugar, ele reconheceu que conhecia a Deus parcialmente. Mesmo sendo o homem mais piedoso da terra, conforme as palavras do próprio Deus, ele diz no versículo 5: com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Meus irmãos, Deus está nos ensinando. Sabe por quê? Porque nós não o conhecemos. A outra versão ele diz: olha, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora eu tenho vivido uma experiência direta contigo. Agora eu te conheço, não porque alguém me disse quem o Senhor é, eu te conheço porque agora eu convivi com o Senhor, eu experimentei um relacionamento contigo. Eu pude ouvir de perto, perceber de perto como o Senhor age, como o Senhor cuida de mim. E esta é a nossa maior missão na terra. Nós temos como principal missão conhecer mais o Senhor. E as dificuldades da vida, segundo o texto de Jó, nos faz com que a gente conheça mais a Deus. E por último, ele se arrependeu do seu procedimento. No versículo 6 do capítulo 42, ele diz assim: por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. O seu arrependimento é de ter dito algo que ele não entendia. O seu arrependimento é de não ter orado no momento da dificuldade para que Deus o ensinasse. Agora ele está orando. O seu arrependimento é porque ele conhecia a Deus parcialmente, mas agora ele conhece a Deus plenamente. Agora ele tem uma experiência com Deus. Meus irmãos, as pessoas que mais lamentam os seus pecados não são os maiores pecadores, não são. São aqueles que estão mais próximos de Deus. Quanto mais próximos de Deus nós estamos, nós chegamos, mais nós reconhecemos a nossa condição de homem, de mulher pecador, e mais nós nos envergonhamos do nosso pecado, e mais nós pedimos perdão a Deus para que nos perdoe, para que esqueça os nossos males. Não são os homens maus que se arrependem e que se lamentam dos seus pecados, pelo contrário, eles continuam pecando, pecado após pecado, mas aquele que se aproxima de Deus diante da sua santidade, aquele que conhece a Deus, que vive com Deus, que tem uma experiência com Deus, será por certo aquele que mais lamenta
dos seus pecados. Paulo diz, o grande Paulo, o apóstolo, diz: ora, miserável homem que sou, o bem que eu quero fazer eu não consigo fazer, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Jó se arrepende do seu procedimento, mesmo sendo um homem íntegro, pela declaração do próprio Deus, a sua experiência com Deus o leva a reconhecer que ele é pó, que ele é cinza. E por isso, meus irmãos, por tudo isso, Deus muda o cativeiro de Jó. Meu irmão, haverá, depois da luta, depois da dificuldade, um momento de bonança, um momento de tranquilidade na sua vida. A vida não será, por certo, só luta e dificuldade. Você vivenciará, se permanecer fiel, se caminhar com Deus, se estiver disposto a aprender com Deus durante as dificuldades, você vivenciará um momento de renovo, um momento de tranquilidade, e você dirá, como todos nós aqui possivelmente já dissemos: bendito foi o Senhor que passou comigo por aquele momento difícil. Eu aprendi, eu cresci, eu melhorei, eu estou servindo melhor agora, eu estou buscando mais a Deus, eu estou mais próximo de Deus. Bendito foi o Senhor. Se não fora a mão do Senhor intervindo na minha vida e me trazendo dificuldades, talvez eu estivesse longe, afastado, mas graças a Deus que colocou uma pedra no meu caminho, e essa pedra me fez reconhecer quão bendito, quão glorioso, quão maravilhoso, quão santo, quão digno é o Senhor. Deus então restabeleceu a sua saúde, os seus bens. O texto diz que depois que Jó orou, o Senhor tornou novamente próspero e lhe deu em dobro tudo o que tinha antes. Lhe deu novamente 10 filhos, 7 filhos e 3 filhas. E agora diz, Raimundo, que os filhos e as filhas da segunda geração eram os mais bonitos de toda a terra. Eram os mais bonitos de toda a terra. Os anos de tranquilidade, os anos de renovo, os anos de graça do Senhor serão anos bons na sua vida, serão momentos de refrigério no seu coração. E não apenas retornou os seus bens, não apenas retornou a sua saúde, mas também restabeleceu os seus amigos, os seus parentes, todos os seus irmãos e irmãs e todos os que haviam conhecido anteriormente vieram comer com ele em sua casa. Eles o consolaram e confortaram por todas as tribulações que o Senhor tinha trazido sobre ele, e cada um lhe deu uma peça de prata e um anel de ouro. Oh, meus irmãos, oh, minhas irmãs, aprendamos com Jó, aprendamos com esse texto, aprendamos que Deus nos prova, Deus caminha conosco nas dificuldades, para que nós cresçamos, para que nós aprendamos, amém?